Eu vou passar 72 horas sem comer e mostrar-te tudo o que acontece no meu corpo e na minha mente. Se gostas desse tipo de experiências e queres acompanhar, já deixa o teu like e inscreve-te no canal para não perderes os próximos vídeos. Olá, eu sou Miranda Linda. Vamos conversar? Na verdade, eu já comecei o jejum ontem, no final da tarde. E por que eu estou a fazer isso? Por que eu faço isso? O jejum para mim é uma forma de resetar o organismo, de resetar o meu corpo e de alinhar a minha mente. Então é uma prática que eu já faço há algum tempo e cada vez eu me desafio um pouquinho mais. É assim que eu gosto de estressar o meu corpo para que ele aprenda a melhorar processos, a melhorar funções essenciais. É assim que eu me desafio. E vamos uma água com limão agora, um chazinho de hortelã também. Imagina que a tua cozinha está sempre suja, sempre bagunçada, porque tem gente cozinhando e comendo o tempo inteiro. Se essas pessoas não pararem de cozinhar e de comer, não tem como se limpar a bagunça, não dá tempo de lavar a louça, certo? No nosso corpo acontece algo muito parecido. Quando paramos de comer durante algum tempo, quando estamos em jejum, o nosso corpo começa um processo onde as células se limpam, elas se renovam e, claro, isso faz com que o nosso organismo funcione muito melhor, né, como um todo. É o que está a acontecer aqui enquanto eu tomo este banho de sol, que muito bem faz à saúde, enquanto faço meu treino olfativo, a caminho das primeiras 24 horas de jejum. O nosso corpo é muito mais sofisticado do que o nosso intelecto, sabias? Ele tem a capacidade de se regular, de se compensar naturalmente. Já se passaram mais de 24 horas, as primeiras 24 horas do meu jejum, e eu gostaria, claro, de partilhar algumas impressões com vocês. Sim, eu senti vontade de comer, ainda não tenho fome e isso está a acontecer porque as primeiras 24 horas ainda são a minha zona de conforto, então o desafio começa agora e hoje eu percebo melhor isso e consigo controlar melhor porque o ato de comer em si é um hábito, ou seja, é um comportamento automático. Nós acordamos e imediatamente, algum tempo depois, tomamos o café da manhã e depois já pensamos no que vamos almoçar e já analisamos se vamos lanchar, o que é que vamos fazer a comprar para o jantar. Essa dinâmica em si pode, em algumas pessoas, gerar alguma ansiedade. Fora o facto de a comida em si, a forma como lidamos, como comemos, também poder ser algo prejudicial. Por exemplo, quando comemos e logo a seguir, pouco tempo depois, vamos para a cama e a digestão que está a ser feita acaba por atrapalhar o nosso sono, isso afeta o nosso desempenho não só físico, mas principalmente o desempenho mental, nos deixa letárgicos, nos deixa confusos mentalmente e o jejum em si, que não é apenas ficar sem comer ou passar fome, como queiras considerar, é uma forma de darmos ao nosso corpo uma oportunidade dele descansar do processo digestivo, dele se aprimorar, dele se autorregular e dele melhorar várias coisas, vários aspectos, não só interessantes como fantásticos, que nós ficamos assim tipo, uau, como é que isso acontece mesmo estando sem comer? Agora conta-me nos comentários se já fizeste ou se estás a pensar em fazer um jejum e talvez tenhas alguns receios, e talvez o meu corpo não aguente, mas eu tenho essa situação de saúde e isto, aquilo, enfim.
e se mil e uma coisas na tua cabeça, deixa-me dizer que o nosso corpo é tão sofisticado que ele tem mecanismos próprios de autocompensação, de autorregulação. Ele tem essa inteligência. E uma das formas de fazeres um jejum em segurança é começar pequeno, como qualquer coisa, para dar certo. Preferencialmente, nós devemos começar de forma gradual e vamos testando o nosso corpo, vamos desafiando a nossa mente, vamos analisando os resultados, como é que funcionou, e com o tempo, com essa informação que vamos obtendo, vamos fazendo pequenos avanços. E uma das estratégias para eu conseguir dominar, digamos, ter esse autocontrole e essa paciência é limitar as distrações. E quando eu digo limitar as distrações, não é negar as distrações nas redes sociais, por exemplo, porque elas existem, estão aí, são poderosas, e é a nossa força de vontade, a minha força de vontade, a tua força de vontade não é assim tão grande e ela é finita, é dedicar a minha atenção a coisas do meu interesse. Nós só nos distraímos quando não temos coisas interessantes o bastante para colocarmos a nossa atenção. Ou seja, quando eu decido antecipadamente o que vou fazer e já visualizo os benefícios daquela tarefa, daquele momento, eu automaticamente, naturalmente, não tenho espaço sequer para olhar para as distrações, para estar nas redes sociais o dia inteiro. E outra estratégia é precisamente manter a minha mente ocupada e dar utilidade ao meu corpo. Durante os dias de jejum, eu faço exercício físico. Há pessoas que desaconselham. Isto é algo que eu fui testando e percebi que o meu corpo lida bem e gosta desses desafios, gosta desse estresse e mantenho a minha mente ocupada, até porque se não estou a comer, tenho mais tempo durante o dia, então procuro usar o meu tempo, as minhas horas da melhor forma possível. Oi pessoal, acabei de levar o meu corpo ao extremo. Fiz uma ação do desafio de glúteos que eu não queria parar, mesmo estando nesse jejum de 72 horas. E eu senti o meu corpo quase a desfalecer. Para mim, funciona, eu uso como estratégia para me dar ânimo, como fonte de energia, e é tudo teste. O nosso organismo sendo testado, a nossa mente sendo desafiada, e esse teste dá-nos feedback, dá-nos informação para fazer ajustes, para descartar hipóteses e para melhorar processos. Ai, até já! Já se passaram mais de 48 horas do início do meu jejum. Eu acordei fraca, um pouco indisposta, e isso melhorou com a hidratação. Uma observação que eu gostaria de fazer aqui, se estás a pensar em fazer um jejum de 12, 14 horas, seja de que período for, é te hidratares bastante. Garantir a parte da hidratação, já não comemos alimentos sólidos e precisamos garantir que o nosso corpo se mantenha funcionando bem. A hidratação é fundamental. Até aqui a parte mais difícil, fora essa breve indisposição, tem sido resistir à vontade de comer. Não senti fome, não senti a barriga roncar, não tive aquela fraqueza de quando estamos com fome, não, mas estar em casa e olhar para os alimentos, para outras pessoas a comerem, isso é tentação, faz parte do nosso ambiente, e o que me leva a resistir, a continuar o meu jejum, eu desejo a grande possibilidade de melhorar a minha condição atual, de melhorar a minha performance física e mental, de melhorar a minha disposição, e esse desejo é muito maior do que este sacrifício que é necessário. Há pouco, por exemplo, eu fiz o desafio de glúteos, partilhei com vocês,
e depois fiz alguns minutos de alongamentos e relaxamento e senti-me tão bem que nem parecia que eu estava quase a desfalecer no desafio de pernas e tem sido fantástico. E já repararam que vivemos mais, mas as pessoas estão cada vez mais doentes? Chegamos aos 80, 90 anos, mas com a saúde bastante debilitada. E isso acontece em grande parte porque os alimentos são hoje elementos de distração, de fuga da realidade e até de felicidade. Nós temos na natureza dois tipos de alimentos: os colocados por Deus e os produtos alimentícios, os alimentos de laboratório. E os cientistas de alimentos, vejam só a que ponto chegamos, encontraram o ponto da felicidade, aquela combinação perfeita de açúcar, sal, gordura, crocância, que transforma esses produtos em uma comida hiper palatável, ou seja, bastante saborosa para o nosso cérebro, e acabamos por comer cada vez mais, porque esse tipo de comida é atraente ao nosso cérebro. É interessante como associamos a comida a bem-estar, a conforto, e sem ela tudo fica mais nítido. Nossos pensamentos, nossas emoções, até o sentimento de presença, de estar aí, de estar conectado com a realidade. Na verdade, é muito mais difícil lidarmos com a abundância do que com a escassez. E normalmente achamos que quando faltar algo, quando nos colocarmos em uma situação de ausência, de falta de alguma coisa, as coisas vão ser mais difíceis para nós. Mas não, é o contrário. Lidar com a abundância, lidar principalmente com o excesso, que é o que estamos a viver hoje, é muito mais difícil do que lidarmos com a escassez, com a falta de alguma outra coisa. E o jejum, essa privação temporária de alimentos, nos traz mais energia, mais clareza mental. Isso porque durante esse período o nosso corpo começa a usar uma fonte diferente de combustível, a gordura, em vez do açúcar dos alimentos, que já percebemos que nos traz confusão mental, nos deixa mais letárgicos, e isso faz com que o nosso cérebro receba a energia de uma fonte mais estável, as nossas reservas de gordura, sem os altos e baixos, os picos que o açúcar provoca. E o resultado é, claro, mais disposição, ficamos mais alertas e com mais clareza mental. Este é o momento em que eu me consolo com chá de casca de laranja. E a tentação vem de todos os lados, até mesmo da comida do bebê. Eu já arrancava essa calambachada, como diria a minha avó. Mas o desejo de resistir e de continuar para que eu esteja melhor é maior. Até já. E eu vou contar-vos agora como e porquê eu comecei a fazer jejum. Eu fazia uma meditação diariamente, 2 vezes ao dia, em que eu tinha de tomar essa medicação em jejum. 3 horas, tinha de estar 3 horas em jejum, de manhã e de noite. E vou ligar isso agora. E com o tempo, eu fui-me habituando a esse jejum. No princípio, claro que era difícil. Imagine, eu normalmente comia inicialmente depois das 10, 11 horas da manhã. Para mim já era difícil porque eu não estava habituada. Mas depois, com o tempo, claro, eu fui me habituando, porque basicamente eu começava a comer às 10, 11 da manhã e fazia o jantar por volta das 18, 19 horas, porque depois tinha que ficar 3 horas em jejum para ir cedo para a cama e para não ir para a cama com o estômago cheio. E fui gradualmente aumentando esse tempo de jejum. E essa experiência toda, isso já tem cerca de quase 10 anos, essa experiência de forma gradual foi-me dando bases para hoje eu já desafiar o meu corpo e a minha mente a fazer um jejum mais longo, como este de 72 horas que estou a fazer. Isso para dizer-te que se quiseres fazer algo, seja um jejum ou outra coisa na vida, começa devagar, começa pequeno e usa essa pequena experiência, esse feedback para ir fazendo avanços graduais. Não te compares aos resultados de outras pessoas, porque tu não conheces os bastidores, e tudo aquilo que mostramos nas redes sociais, principalmente, e aqui no YouTube, é uma nuance, é uma parte apenas da nossa vida. O bebê acordou, a conversa acabou. Até já!
dos desafios que eu tenho me proposto fazer já desde o ano passado é definir um tempo na minha agenda de forma intencional para eu dedicar-me aos meus hobbies. Ou seja, pelo menos uma vez na semana, eu tirar um dia para me divertir praticando um hobby. E um dos hobbies que eu escolhi no ano passado foi a aquarela. E tem sido um momento de alegria, um momento de algumas frustrações, porque às vezes começa a pintar e quem pinta percebe isso e está tudo bem e depois decido, vou fazer isto, vou fazer aquilo e as coisas, o desenho que já estava bonito, a pintura que já estava bonita, fica assim uma coisa esquisita mas o mais importante nisso tudo é nos divertirmos e darmos asas à nossa imaginação. Então tem sido um processo bem gostoso de eu fazer. E está aqui a minha mariposa. Acho que vou dar mais sombra aqui. A minha mariposa aqui a degustar uma flor. E é assim que eu, de forma intencional, tiro um tempo para não estar a trabalhar. E é mesmo definido na agenda. Eu tinha definido na semana passada, por exemplo, e não consegui, ou seja, baldei-me, não consegui porque não quis. E esta semana, felizmente, consegui fazer isto aqui a partilhar com vocês. Daqui a bocado é hora de dormir, então eu vou com a mente assim bem arejada, bem tranquila, bem relaxada, porque este momento, acho que aqui, este momento sem nenhum objetivo definido, dá-me alegria, dá-me ânimo, traz leveza à minha vida. Bom dia, obrigada. Bom dia, minhas inscritas, já acordaram. Hoje o dia é rua, não estamos em casa, saímos bem cedo de casa, bem cedo para poder ver. Mais de 75 horas passaram do início do meu jejum. Agora à tarde eu senti-me bastante sonolenta, com pouca energia e aproveitei para tirar um cochilo, alguns minutos, no regresso à casa, no autocarro. Tentei trabalhar e não consegui, estava mesmo com pouca energia. E este é um hábito que eu quero implantar na minha rotina, a Power Nap, principalmente por causa dos benefícios para a mente. E depois disso senti-me um pouquinho melhor. Estou com fome, mas não é aquela fome de 3 dias, não? Tipo, vou pensar, vou comer e vou comer, não. Estou com fome, mas não é aquela fome, tanto que eu já cheguei a mais ou menos 20 minutos. E estava a aquecer o caldo, a tratar algumas coisas aqui da casa. A mãe já está a terminar, já está no segundo prato. Já repetiu. E algumas pessoas acham que é loucura, outras pessoas que acham que é uma autopunição. Não é castigo. Eu vejo o jejum como um ato de autocuidado, um ato de amor próprio. Afinal, é o meu corpo, é a minha mente, é o meu espírito, é o templo do Espírito Santo. O jejum para mim é algo que transcende o corpo, é um alimento para o espírito. E eu volto para falar-vos de alguns detalhes que importam sim partilhar, de algumas considerações que importam partilhar, e vou agora quebrar o meu jejum com este caldo de ossos. Até já!
Experimentem viver isso. O ato de jejuar em si não é agradável, mas o sentimento, a energia e outras coisas que eu vou falar daqui a pouco fazem toda essa jornada valer a pena. E depois de mais de 75 horas dessa jornada, é claro que existem coisas ainda para partilhar aqui com vocês. Então vamos a isso. Estar sem comer não significa necessariamente estarmos sem energia. O nosso corpo é incrível e mesmo submetido a um stress, claro que doseado, ele pode fazer coisas fantásticas, mesmo estando fora do ritmo normal, que é acordar, tomar café da manhã, almoçar, lanchar, jantar e por aí. O nosso corpo é incrivelmente fantástico. Dá-te essa oportunidade. Permite ao teu corpo revelar essas potências todas que ele pode alcançar. E na sexta-feira, quando eu terminei o jejum, hoje já é domingo, eu tentei gravar ontem, mas o tempo não ajudou muito. Estava muito vento e enfim. E na sexta-feira eu fui a mais uma sessão do Percurso Alfa, que eu apresentei-vos no vídeo passado, eu vou deixar o link aqui na descrição. Tinha jantar, é claro, e faz parte de toda a partilha. Nós começamos com um jantar e eu jantei e depois decidi abrir mão da sobremesa, que era fruta, e tinha também bolos de aniversário, que tínhamos alguns aniversariantes lá. Porquê? Porque no dia que concluo o jejum, normalmente, eu tento ingerir alimentos com menos açúcar possível. Então, é uma estratégia que eu uso para não estar a contaminar os benefícios que o jejum proporciona. Com o tempo, com o passar dos dias, vou ingerindo alguma coisa com açúcar, da fruta, dos vegetais, o que for, mas no dia eu evito ao máximo comer açúcar de doce, essas coisas. E outro aprendizado é que a fome é menos física do que pensamos. E nesse jantar pude perceber que estava todo mundo, come, vá lá, é um bolinho, não sei o quê, tá. A fome é, na verdade, emocional. Nós comemos emoções. E principalmente quando não estamos bem, mas também quando estamos alegres, quando estamos felizes, é muito mais fácil quando não temos essa inteligência emocional, esse autocontrole emocional, buscarmos a comida como uma fuga, como uma distração, como um alívio para a nossa dor emocional ou até para o nosso conforto emocional. E como qualquer jornada, há sempre aspectos a melhorar, há sempre ajustes por se fazer. Uma das coisas que eu quero fazer num próximo jejum é definir alguns indicadores para serem analisados. Eu vou pesquisar, vou estudar mais sobre o assunto para depois ver que indicadores eu irei analisar antes e depois do jejum no meu organismo. E para isso também servir de uma análise mais profunda do meu desempenho, da minha performance durante todo o jejum. Outro indicador que eu preciso melhorar bastante, outro aspecto, é o sono, a qualidade e o tempo de sono. Não só todos os dias, mas principalmente durante o jejum. Eu dormi pouco durante esses 3 dias. Houve um dia que eu dormi menos de 5 horas. E claro, a qualidade do nosso sono, ou está mais do que provado, impacta tudo na nossa vida. Quando dormimos pouco, quando dormimos um sono de pouca qualidade, o nosso dia, o nosso desempenho, a nossa disposição não é a mesma. E claro, isso acaba por afetar os benefícios do jejum em si. Toda a jornada pessoal está sujeita a regras definidas por nós e a variáveis que, feliz e infelizmente, não conseguimos controlar. Se decidires fazer o teu jejum, e eu espero que um dia te permitas viver essa experiência, aliás, conta-me aqui nos comentários se essa jornada que eu estou aqui a partilhar inspirou-te de alguma forma a fazer um jejum, se farias, ou um outro processo que queiras muito viver e sentiste inspirado em fazer isso. Eu acredito que o mais potente filtro, o melhor para destilar qualquer ideia, é a nossa experiência. E seja qual for a jornada que decidires viver, olha para ti, define as tuas regras, o que vais fazer, como vais fazer, aprenda a lidar com variáveis que não consegues mudar, faz os ajustes que tiveres que fazer. E podes até inspirar-te em alguém, podes inspirar-te em mim, mas não te limites à experiência dessa pessoa.
faz testes, desafia-te e vive o teu processo.